Foi tudo por água abaixo? O que fazer então para recuperar o veículo que você comprou com tanto esforço e diminuir o prejuízo? O Máquinas na Pan tem essa resposta para você. Sabe aquele carro antigo que você certamente gostaria de ter na sua garagem ou até mesmo bem dentro do centro da sua sala? Pois é, o jornalista Renato Bellotti tirou um dos automóveis mais icônicos da cultura pop norte-americana da garagem do Bellotti para levar você no banco do passageiro do Corvette Stingray 1964. Mergulhando no universo da eletrificação, o vice-presidente da Peugeot América do Sul, Felipe Damon, é o nosso convidado para o Ligado na Tomada, e Fernando Capês, jurista, professor, comentarista do Jornal da Manhã e um craque em segurança pública e direito do consumidor, dá dicas muito importantes para que você se proteja contra a bandidagem que tanto afeta os motoristas da nossa cidade. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, um super esportivo que é referência de performance, tecnologia e muita potência, o Porsche 911 GT3. Das pistas para as ruas, um state of art de design que vai causar muito impacto por onde passa, principalmente nessa cor aqui, o Blue Shark. A aerodinâmica sofreu um grande upgrade e o mesmo aconteceu com motor, chassi e suspensão. As entradas de ar também são novas, principalmente para arrefecer o motor, e os freios de disco, que são carbono cerâmica. O capô e o teto são de fibra carbono, alguns detalhes do interior também, e como a capa dos retrovisores. As rodas são de aro 20 na frente e aro 21 polegadas na traseira. Um dos principais destaques do projeto aerodinâmico do 911 GT3 está aqui atrás, o aerofólio traseiro, que juntamente com o difusor dianteiro trouxe mais 150% de downforce. O aerofólio traseiro e o difusor dianteiro podem ser ajustados para 4 posições diferentes e tudo isso resultado de 160 horas de túnel de vento. Motor boxer, tração traseira, 4 litros e 6 cilindros. Vamos só ouvir um pouquinho o ronco do motor? São 510 cavalos e ele faz de 0 a 100 em apenas 3,5 segundos. O torque, 47,9 kgf, com incríveis 9.000 giros de rotação para atingir a velocidade máxima de 318 km por hora. Bom, então vamos começar o nosso test drive do Porsche 911 GT3. Esse modelo aqui ele foi inspirado no 956, aquele modelo de 1985 que venceu a prova de Le Mans, das 24 horas de Le Mans, tendo ao volante Paolo Barilla. Isso mesmo, aquele Barilla que a gente vê até hoje aí com as pastas, né, com a massa no supermercado. Ele pediu para que fizessem um carro, esse aqui, né, adaptassem um carro das pistas para a rua, sem perder performance, mas que de alguma maneira ele tivesse algum conforto para você enfrentar o dia a dia da mobilidade urbana. Eu não sei se ele conseguiu muito não. O carro dá para ver que realmente é um carro muito bem acertado para a pista, uma super aceleração, já eu vou dar uma esticada aqui para vocês verem, mas a suspensão um pouco dura, o que é normal para um carro de corrida. A gente está, na verdade, em um carro de corrida utilizando na mobilidade urbana. Para a pista ele é espetacular.
Olha, deu uma aceleradinha de nada em 3 segundos. Ele já passou de 120, claro que eu não saí do zero, mas realmente é impressionante não só a aceleração, a velocidade máxima e também a retomada, com modos de condução. Então aqui mesmo no volante, eu tenho a opção de colocar ele no normal, que é o que a gente está tocando agora, no esportivo, que ele vai mudar a relação de marcha e vai deixar uma troca muito mais esportiva, e no track, ele desativa todos os auxiliares da condução. Ou seja, o carro pode sair de traseira, sair de dianteira, derrapar, porque você vai ter o carro muito mais na mão do que com aqueles ajustes de controle para um ser humano normal. Ou seja, o track é realmente para pilotos. Ele tem também uma maneira de você trocar aqui e deixar o som do escapamento mais esportivo. Olha só. Eu continuo aqui na função Sport. Vamos testar já a track. Por enquanto eu vou falar um pouco do conforto, né? O banco realmente é um banco de corrida, ou seja, você, não vou nem falar de ergometria dele, você veste o banco, que é um banco de corrida em fibra carbono também. Os detalhes internos do carro são realmente de fibra carbono, não é aquela textura que imita a fibra carbono. Na parte de cima do painel também couro, com dupla costura, um acabamento hiper premium, não dá para chamar nem de premium, hiper premium, com os controles todos muito à mão, uma pegada no volante realmente esportiva, você se sente muito confiante em acelerar. Eu acho que essa é a proposta quando você está dentro de um Porsche, né? É você acelerar com segurança. Não é um carro só para passeio, é um carro para quem gosta de se divertir, principalmente naqueles dias que você consegue colocar o carro em pista, né? Que aí é um circuito mais fechado, um circuito controlado, e se tiver ainda a possibilidade de ter instrutores, melhor ainda, que você não faz nenhuma besteira dentro da pista. Vamos lá, agora como a gente está numa subida, eu vou colocar essa função track. Ele até dá um aviso lá, que ele desligou todos os auxiliares de condução. Lombada, né? Isso é um problema grande para quem anda num super esportivo em São Paulo. Você sempre tem o problema de ser um carro muito baixo e sempre vai dar uma raspadinha. Bom, já deu para testar essa esportividade, a função track, a Sport. É muito legal, né? Escutar esse ronco da reduzida. É realmente impressionante. Em 2022 foi marcado pelo crescimento dos elétricos no Brasil e 2023 pela chegada do novo quadro aqui no programa, Ligados na Tomada, onde os principais executivos das montadoras do país fazem um mergulho na eletrificação. No programa dessa semana, Felipe Damon, vice-presidente da Peugeot América do Sul, também está ligado na tomada. Ligados na Tomada. Olá, Alex e toda a equipe da Jovem Pan, prazer estar com vocês no Máquinas na Pan. É sempre bom a gente estar junto, ainda mais para falar de um tema tão bacana e tão estratégico para nós da Peugeot, que é o mercado de elétricos, né? A eletrificação do mercado automotivo, que é um pilar estratégico importantíssimo da nossa marca daqui em diante no Brasil. Você tem toda a razão, 2022 foi um ano super agitado e surpreendente, eu poderia dizer, no mercado de elétricos, né? Do ponto de vista global, a gente sabe que a Europa e mercados asiáticos, em especial a China, já vem há alguns anos acelerando bastante seus processos de eletrificação, algumas medidas governamentais mais restritivas no sentido de emissão de carbono. Mas o que eu destacaria assim, no mercado global é a gente notar
o mercado americano, que até então não sinalizava tão fortemente essa migração tecnológica, também dando sinais muito fortes de que para o futuro vai adotar as tecnologias de eletrificação para os seus produtos também, né? Dentro do nosso grupo da Stellantis a gente tem alguns exemplos como a marca Jeep, a marca Dodge, que sempre foram, né, marcantes dentro do universo dos motores a combustão e já sinalizando claramente um futuro voltado para a eletrificação. E acho que isso é um sinal importantíssimo, né, quando a gente olha para frente, e só reforça a tese que nós da Peugeot acreditamos fortemente de que o futuro é elétrico, o presente já está se tornando cada vez mais elétrico. Em vários países do mundo, no Brasil as coisas já estão caminhando numa velocidade interessante, mas o futuro, sem dúvidas, é elétrico. Em 2022 foi o ano que a eletrificação se consolidou no país. Como você vê esse crescimento dos carros ligados na tomada aqui no Brasil e globalmente? Quando a gente fala de Brasil, é um ano também bastante fora da curva, a gente pode dizer, né? Se a gente comparar o mesmo período, 2022, com o mesmo período do ano anterior, a gente tem um crescimento de 250% nos emplacamentos de veículos elétricos no Brasil. É um crescimento muito significativo comparado ao ano anterior. E a gente sabe que, os principais pontos de alavanca, né, para que isso esteja ocorrendo em 2022 são novos lançamentos, né, novos carros e de diversas marcas chegando ao mercado. Nós da Peugeot acabamos de lançar o E2008, o mais novo veículo elétrico da nossa gama, e muitos outros concorrentes também. Então existe claramente uma aceleração por parte das montadoras e das marcas no sentido da eletrificação. Mas eu acho que o mais interessante é a gente pensar do ponto de vista do comportamento do consumidor pós-pandemia, né? A gente tem algumas pesquisas internas muito interessantes nesse sentido, que mostram que houve de fato uma transformação social muito grande e que cada vez mais as pessoas buscam produtos e serviços que estão alinhados aí com seus valores e propósitos, e principalmente com a responsabilidade ambiental voltada para o futuro do nosso planeta. E as empresas também, cada vez mais conectadas com as pautas e as agendas ESG. Eu acredito que isso, quando a gente pensa de uma maneira mais sustentável de crescimento, é o grande alavancador que a gente vai ver para os próximos anos no nosso mercado, né? Então, acho que parte fundamentalmente do comportamento do consumidor, das demandas que estão surgindo na sociedade, que estão mais vinculadas a propósito e a preocupação com o meio ambiente. Colocando agora o pé em 2023, qual a sua leitura do mercado para o próximo ano e também ligando a sua bola de cristal na tomada, faz uma previsão para os próximos anos. Esse é um movimento que realmente veio para ficar? Bom, e acionando aqui a minha bola de cristal, como você falou, a gente tem claramente aí um planejamento estratégico, né, para os próximos anos, e a gente se baseia em alguns institutos, alguns parceiros nossos que fazem projeções de mercado, de perspectivas de crescimento. E para 2023 a gente espera algo entre 15 mil e 20 mil carros emplacados no Brasil, que já é um crescimento interessante, né, para o próximo ano. Mas eu gosto de olhar num universo de 5 anos, né, um prisma aí de mais ou menos 5 anos, compilando todas as informações que a gente tem de mercado, de pesquisas e de parceiros. A gente enxerga que esse mercado pode se multiplicar 10 vezes, né? Um crescimento super exponencial, podendo chegar num intervalo de 5 anos a possivelmente 100 mil carros emplacados por ano. Então acho que essa magnitude de crescimento e velocidade de crescimento é o que deixa muito claro para nós que a eletrificação é o caminho, e é o que torna no nosso plano estratégico a eletrificação um pilar central. E não à toa a gente começou a nossa ofensiva de elétricos no ano passado, né? A gente lançou 2 carros, o E208 e a e-Expert no ano passado. Acabamos de lançar o E2008. Para o próximo ano a gente lança mais 2 carros e a gente tem um compromisso de marca que até 2024, em todos os segmentos que a Peugeot estiver atuando,
a gente vai ter uma opção 100% elétrica para os nossos consumidores. Então, é muito em cima dessa perspectiva e dessa certeza de que o consumidor mudou, o pensamento do consumidor mudou, as demandas mais voltadas para os valores e propósitos, né, e de responsabilidade social e ambiental, sem dúvida, vão se fortalecer, e com isso a gente entende que esse mercado tem uma tendência de crescimento bem significativa. Felipe, muitíssimo obrigado pela sua participação no Máquinas na Pan, colocando literalmente a Peugeot ligada na tomada. O jornalista Marcos Camargo, do portal R7 e site Auto Show, tem algumas dicas bem importantes para você. Olá, Alex e amigos da Jovem Pan. Olha, hoje é um dia de sol aqui em São Paulo, mas nós passamos por um verão bastante difícil, com chuvas torrenciais, temporais e muitos alagamentos. E não foi difícil a gente encontrar por aí muitos carros que se perderam na enchente. A água invadiu o motor, prejudicou totalmente aquele carro. Nessa matéria eu vou dar algumas dicas sobre o que fazer quando isso acontecer com o seu carro, dando um passo a passo do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Olha, o primeiro passo e o mais importante de todos é que você não deve ligar o veículo depois que o carro passa por um alagamento. Porque se a água não entrou no motor, no radiador, não afetou os sistemas do carro, pode ser que quando você faça a ignição, a água entre e prejudique totalmente o seu carro, causando um dano irreversível. Então a primeira coisa é você não ligar o carro depois que ele tiver sido atingido por uma enchente. A dica número 2 é para quem tem seguro com o carro. Se você tem seguro, se o seu carro é protegido, acione o seguro, é a coisa mais importante que você deve fazer. Então, se você tem uma cobertura de seguro, faça o acionamento assim que você descobrir que o seu carro foi atingido pela água. Agora, então, se você não tem seguro, você vai remover o carro daquele lugar. Não tente ligar, você vai colocar ele no guincho, vai chamar o guincho e vai levar para um mecânico da sua confiança. Agora, essa avaliação não vai ser feita logo depois que você tirou o carro dali. A avaliação ideal de um carro atingido por enchente é ali depois de 2, 3 dias, até mais, porque aí você vai deixar a água secar completamente. Se você não tentou ligar, se o carro depois de um tempo secou e funcionou normalmente, então a dica seguinte é trocar todos os fluidos do carro. Vai trocar o óleo do motor, o óleo do câmbio, fluido do radiador, filtro de óleo, de ar, de combustível. Depois da troca de todos os fluidos, é importante você avaliar o acabamento do carro, porque a água ela entra em lugares onde a gente não consegue ver. Então o ideal é você levar a um lava-rápido especializado, aqueles que desmontam tudo, os bancos, o forro, todo o acabamento do carro, exceto o painel. E as duas dicas finais, Alex, eu acho que é importante a gente sempre alertar. Se você anda bastante com o carro por aí, você conhece bem os seus caminhos. Não deixe o seu carro em um lugar que seja baixo, próximo de rios, represas, algum lugar sujeito a qualquer tipo de alagamento. Se você vai deixar no estacionamento, veja se esse estacionamento tem seguro. Assim você evita qualquer tipo de problema em caso de chuva forte, de alagamento, que pode sim prejudicar seu carro de forma irreversível. Muita gente está procurando trocar de carro, comprar carro usado, eu conheço bem esse assunto e posso dar uma dica com certeza. Para você evitar comprar um carro que passou por enchente, que teve algum problema com alagamento, é importante sempre você exigir ou fazer um laudo cautelar. Laudo cautelar é um documento com validade jurídica, eles vão verificar toda a estrutura do carro, né, como é que tá, se está enferrujado, se já bateu, quantos donos teve, se já foi acionado o seguro, quando foi, porque de repente o carro passou por alagamento, o cliente, o dono dele anterior, acionou o seguro e abriu um sinistro para aquele carro. E isso vai constar no documento e no laudo cautelar. Então, antes de decidir pela compra de um carro usado, fazer laudo cautelar ajuda você a ter certeza de que aquele carro que você comprou não passou por nenhuma enchente, algum dano aí, às vezes irreversível, de estrutura, de acabamento do carro. Isso é super importante. Espero que essas minhas dicas tenham sido úteis para você que vai comprar um carro usado, ou então para você que foi vítima dos alagamentos tão comuns, infelizmente. Espero que essas dicas tenham ajudado você a saber o que fazer nesses casos. Então é importante não se desesperar e principalmente não ligar o carro depois que a enchente passar. Obrigado, Alex, e até mais, amigos do Máquinas na Pan. E agora a gente vai levar você para a época de ouro da indústria dos esportivos norte-americanos
com um carro bem old school, apresentado por Renato Belotti da Garagem com Belotti, o tão desejado Corvette Stingray 1964. Olá Alex, tudo beleza? Também os seguidores do Máquinas da Pan. Você falou em carro clássico, carro antigo, essa é a nossa área, nossa grande paixão. E um dos meus favoritos, depois que eu andei, foi justamente o Corvette Stingray 1964. Nessa matéria vocês vão ver que esse modelo é bem interessante, porque ele é a segunda geração do Corvette. E essa mudança foi revolucionária, porque acabou trazendo novos elementos de design, enfim. Até hoje o Stingray é um carro estudado nas escolas de design por conta disso. Então, afivela os cintos e confere aí, principalmente o estilo e, claro, o ronco do V8. Stingray é uma arraia, né, basicamente. Então eles tiveram como inspiração a arraia e por isso que ele tem essas linhas todas agressivas e muito estilosas. Ele foi um divisor de águas, iniciou a segunda geração do Corvette e sem dúvida nenhuma tem uma capacidade apaixonante, como eu falei há pouco, quando você olha um deles. Primeiro destaque, faróis escamoteáveis e aqui também esse símbolo do Corvette. Olha só o ângulo que dá quando você olha de frente. Seguindo por aqui, a gente andou num 63 há muito tempo atrás, né, o Stingray com vidro bipartido. Detalhe aqui dos pneus de faixa branca com essa calota que tem um quê europeu, né, imitando um cubo rápido. Mas todo o desenho dele também traz uma musculatura muito interessante. E o Corvette como um roadster clássico que nunca deixou aí de perder as suas origens. Ele nunca perdeu as suas origens, o Corvette, ao contrário do Thunderbird, vamos falar daqui a pouquinho dirigindo, mas olha só que legal como o desenho, ele é todo uniforme e ele valoriza muito realmente essa curvatura do carro. Lembrando para muita gente que não sabe, né, que os Corvettes são de fibra de vidro, né, uma mistura de fibra de vidro e plástico. Detalhe aqui atrás também das lanternas que dão um charme todo especial. Elas surgiram no Corvette no finalzinho na década de 50, na década de 1960, o Corvette 60, essas lanternas menores atrás, e no Stingray elas ficaram simplesmente perfeitas. Outro detalhe, claro, né, o símbolo Corvette Stingray, uma coisa que eu acho muito charmosa nesses carros é esse aqui, abertura do tanque de combustível. Uma coisa sensacional dos Corvettes é que a capota elétrica no conversível ela só chegou na década de 90, mas não porque eles estavam economizando, mas era uma exigência dos consumidores tradicionais. E o que é legal, a capota manual, e ela fica guardada aqui nesse espaço, ou seja, ele é um clássico roadster, como eu falei há pouco, não perdeu aí o seu estilo e a ideia original, a proposta original do Corvette, que sempre foi ser um roadster esportivo. E aqui o detalhe do compartimento da capota aberto, né, olha só, o espaço é interessante, né, o espaço é grande, mesmo no 63 que a gente andou há vários anos atrás, nesse espaço aqui a gente dá para botar até alguma bagagem, alguma coisa nesse sentido. Aqui também, mas um pouquinho mais apertado. Muito bem, aqui no interior, bom, primeiro que o painel, ele te encara com uma série de instrumentos. O Corvette, como todos os carros americanos, de modo geral, norte-americanos, sempre teve uma gama de opções, né, de opcionais gigantesca, né? Esse painel bastante completo, olha só que legal, nós temos desde tensão da bateria, velocímetro e contagiros, claro, pressão de óleo, que é algo que não pode faltar num verdadeiro esportivo, ou seja, ele te informa tudo isso com uma ergonomia bacana também, né? Mantendo até essa ideia do desenho que a gente vê no primeiro Corvette, né? Que interessante, né? Esse lado do passageiro, ou seja, ele é um carro também que tem uma inspiração náutica por causa do nome e por conta do desenho, mas olha só que legal. Aqui nós temos volume do rádio, o rádio ele deitado na posição vertical, outra coisa interessante. Tem uma coisa difícil até de ver nesses carros, ou um pouco mais raro, é o câmbio manual de 4 velocidades. Uma coisa que eu gosto muito dos Corvettes é o acabamento, de modo geral, o acabamento, o trabalho que eles fazem na fibra. E aqui o motor, o famoso 327 V8, que é um motor, é um small block, mas é um motor que podia ter potências diferentes, quadrijet e várias outras coisas, aumentando a potência até uns 365 cavalos. Corvette, toda vez que eu ando num Corvette, tenho a possibilidade de dirigir um Corvette, eu fico muito feliz, porque ele é o carro esportivo norte-americano, ou seja, ele é aquele carro do consumidor médio, né, do americano médio, poder ter um carro com desempenho diferenciado, poder ter um carro com estilo sensacional. E essa é a proposta do Corvette desde lá do início.
A gente sabe que os carros dos Estados Unidos sempre foram muito grandes e o Corvette mudou isso, né? Pós-Segunda Guerra, já veio aquele espírito dos roadsters europeus e o Corvette ele veio justamente para conquistar e mostrar, na verdade, né? No início foi uma aposta, né? Que um carro dos Estados Unidos também podia ser pequeno, ter 2 lugares e ser muito divertido. E basicamente o Corvette ele reúne essas 3 coisas até agora, que é a 8ª geração. E o que é interessante, a grande sacada dessa 2ª geração, falando tecnicamente, é que ele traz, que foi uma exigência dos designers para a GM, ele tem que trazer o eixo traseiro independente, ou seja, suspensão traseira independente, né, melhor dizendo. Ou seja, isso revolucionou o comportamento dinâmico e botou o Corvette, com o passar dos anos, foi se desenvolvendo e tal, como um dos esportivos mais legais, e claro, com o puro estilo norte-americano, né? Ou seja, quem gosta de carro americano sabe do que eu tô falando. Curtir um dia de sol com som de V8 no ouvido, isso é simplesmente sensacional. É isso aí, obrigado pela audiência, vou dar mais uma voltinha aqui e logicamente o tempo tá até abrindo, olha que beleza. A gente se fala na próxima matéria, um abraço. Não importa se você está ao volante de um sedã, de um SUV ou de um super esportivo. Para os bandidos é tudo a mesma coisa. O que vale mesmo são os bens que você deixa expostos e visíveis no interior do seu carro. O jurista e craque em segurança pública, Fernando Capês, tem algumas soluções bem interessantes para você. Umas dicas aí, né, sobre essa onda de violência aqui, principalmente em semáforos, assalto para quem está dentro do veículo. Então existem algumas cautelas que podem ser tomadas, né? A primeira, que é óbvia, é ter um veículo com o vidro blindado, mas uma blindagem completa. Não adianta só fazer essa blindagem parcial no vidro, que você fica exposto em outras áreas do veículo. Então uma blindagem completa do veículo, tomar sempre o cuidado para não esquecer de travar a porta e não andar com o vidro blindado abaixado, que infelizmente isso ocorre muito. A outra opção, bem mais barata do que a blindagem, é o insufilme. Ela não protege tanto, mas pelo menos o criminoso tem dúvida de quem está dentro do carro, se a pessoa está armada ou não, ele não tem a visão plena e completa do que está acontecendo dentro do veículo. Além disso, quando parar em semáforo, optar pela faixa do meio, principalmente havendo pouco espaço entre os 2 carros que estão ao lado, porque isso dificulta o acesso do criminoso, ele vai ter que se esgueirar naquele espaço entre os veículos. Então, privilegie parar na faixa do meio, tá sempre atento, se possível deixar um espaço com o carro da frente, e tá toda hora olhando, não fica colocando o braço com o relógio à mostra, que nem eu fiz agora, não ficar olhando no celular, prestar sempre atenção. Tudo isso é muito importante. Outra coisa, quem tem carro blindado, atenção na hora que está entrando no veículo, olha sempre para o lado. No momento que você está colocando o seu carro também, chegando em casa, no seu apartamento, na sua casa, enquanto você está com o carro parado, aguardando o portão levantar automaticamente, engata a ré. Quando você coloca a luz de ré, isso mostra que alguma coisa está acontecendo. O criminoso ele sempre opta por um carro parado em relação a um veículo em movimento. São algumas dicas gerais que a gente tem que tomar, tem que se cuidar, evidentemente. Vivemos numa cidade e num país, né, em que há muita violência urbana, então a pessoa precisa tomar cuidado e se precaver. Um abraço para vocês, bom programa, tchau. É isso aí, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.